Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. A gente está aqui a postos para mais um programa Opinião. Estamos no 13 de maio de 2024. 13 de maio de 2020. É hoje que é aniversário de Vaza Grande? Que dia que é? Não, 15, é né? 15. 15. Daqui a 2 dias, então. O Gerson já pulou na minha garganta ali. Não. Calma, Gerson, só perguntei. É porque lá tem um 13 de maio, não tem alguma coisa assim, um bairro chamado 13 de maio? Alguma coisa assim. Hã? É setembro. É 13. Agora mudou de nome? Ei, calma. Mas enfim, hoje é dia 13 de maio de 2024, a Opinião está a postos para mais uma entrevista nessa noite. Aliás, hoje a gente está recebendo aqui, tal como a gente anunciou, o vereador Eduardo Magalhães, do Republicanos, esse que você vê aí, ó. Vim aqui mais uma vez ao programa Opinião para a gente falar um pouco sobre as coisas da Câmara Municipal de Cuiabá. Antes de começarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui os meus sentimentos à família da deputada federal Amália Barros, não é? Eu sei que há alguns parentes aqui, e muitos amigos, inclusive, deputada federal pelo PL. Ela faleceu no sábado, rapaz, e por complicações do pâncreas, lá em São Paulo. E a gente, todo mundo pego de surpresa, porque a Amália, não é, tinha esse nódulo realmente a ser tratado, mas estava muito otimista quanto ao tratamento, deu complicações e não teve jeito. Tristeza muito grande, não é? Eu fico frustrado também porque eu não consegui trazê-la aqui. Conversei com ela algumas vezes por telefone, ela não veio aqui ao programa Opinião. Não sei se foi força as agendas incompatíveis, o fato é que uma moça jovem acaba partindo, não é? E eu fico triste, deixo aqui os meus sentimentos, certamente os do programa Opinião também, do Grupo Gazeta, aos familiares que aqui estão, porque grande parte está em São Paulo realmente, em Mogi-mirim, mas tristeza, muita tristeza realmente aí, porque a Amália, por ser nova, por ter muito gás, estava com muita vontade de trabalhar e tinha umas bandeiras importantíssimas que estão fazendo uma falta no cenário nacional hoje, que é essa preocupação aí com as pessoas deficientes, não é? E tristeza, realmente muita tristeza, e ela parte aos 39 anos de idade, vítima de complicações aí nesse nódulo no pâncreas. Nossos sentimentos. E quem assume agora é o Nelson Barbudo, que já foi deputado federal, não é? Estava na primeira suplência e já assume automaticamente aí com o falecimento da Amália Barros. Nelson Ned Previdente, que é o Nelson Barbudo. Então tá, o Opinião de hoje começa, eu quero antes, porém, cumprimentar o Lorenberg. Cumprimentei você não, né? Ainda não. Eu não vou comentar o Lorenberg hoje, não. Então, tô brincando. Boa noite, Lorenberg. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Soube que vai ter frio nos próximos dias aqui em Cuiabá, 14 graus, eu vi no noticiário aqui. 14 graus, acho que nessa semana ainda. Eu não vi não, mas da minha casa para cá, estava ventando bastante. Tá ventando, tem um ventinho... É um bom sinal. É um bom sinal. Cuiabana, assim, ventou, frio, acabou. Né? Mas olha só, então tá, o Eduardo Magalhães está aqui, do Republicanos. Hoje vou perguntar, vereador, sobre a processante, até porque tínhamos aí, ou temos ainda, não sei como é que está isso agora, porque os ex-secretários de saúde aqui da capital, Célio, e também o ex-secretário adjunto, o Milton Correia, eles afirmaram que não vão comparecer às oitivas. Já era para ter acontecido hoje, não? Não, era terça-feira, parece, né? Hoje. É hoje, né? Hoje. Eles não foram lá, né? Não. E aí, rapaz, e já estava anunciado que eles não iriam,
Eu só queria que você fizesse uma leitura dessa ausência deles lá, até que ponto isso soma ou compromete aí nessa comissão. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a todos que nos acompanham. Um prazer poder estar aqui. E como falava, há muito tempo que eu não vim aqui na TV Pantanal e sempre ouvi os comentários muito bem pontuados do professor Lorenberg. E hoje, pela primeira vez, eu estou tendo a oportunidade de vir aqui. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui. Sobre o que você acabou de comentar, sobre a comissão processante, é um fato. O prefeito Emanuel Pinheiro, ele arrolou algumas testemunhas para a sua defesa. E olha que interessante, aquelas pessoas que ele arrolou para a defesa desapareceram, ou seja, sumiram, evaporaram e não quiseram comparecer. Uma vez que eles foram arrolados pelo próprio prefeito, é obrigação deles comparecer para fazer a sua defesa, que para a comissão processante, isso é indispensável no quesito que, com a presença deles ou não, será feito o relatório final e vai seguir para o plenário para votação, para deliberar. Então, é uma oportunidade que eles estão tendo de defender o líder deles, né? A Ellen, ela compareceu hoje, que ela era do setor ali de licitações. Essa compareceu e participou, e como acabei de pontuar, todos esses três foram arrolados pelo prefeito Emanuel Pinheiro para fazer a defesa do mesmo. E ela fez, cumpriu o papel dela, defendeu a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro ali perante aos colegas, fizemos diversos questionamentos, mas ela estava muito bem orientada. Eu sempre comento isso, que o prefeito Emanuel Pinheiro, para quem não sabe, é um professor de direito, então um grande jurista, ele conhece muito bem as brechas da lei, sabe trabalhar muito bem em cima disso. É um grande desafio, mas nós vamos seguir em frente com a presença do Célio e do Milton, ou sem a presença deles, nós vamos seguir em frente. Mas dá para tirar uma base do que, apesar de ser uma defesa explícita da gestão do Emanuel, o que ela disse, o conteúdo que ela disse, aproveita-se alguma coisa? O que você conclui? Olha, ela foi muito evasiva nas suas respostas, fala de forma genérica, de forma hipotética. Por exemplo, quando ela cita que há ali empresas que elas negociam preços entre si e elas apresentam a Prefeitura de Cuiabá. Ou seja, isso é caracterizado uma formação de cartel. Aí você pergunta, qual o nome dessas empresas? Qual a informação que você tem? Não, mas eu não disse isso. Sim, você acabou de falar. Então, ou seja, ela é muito invasiva nas suas respostas. Mas fica claro o quê? Ela foi arrolada ao processo porque ela tão somente ela recebia as atas de tomada de preço e encaminhava para a diretoria para que eles pudessem fazer a compra ou não. O Ministério Público achou que os valores do mapa que ela apresentou estavam muito além do que o comum e por isso ela foi arrolada lá no processo da overprice. E deu toda essa situação que nós conhecemos bem. Mas vale lembrar que de todos os escândalos acontecendo na Prefeitura de Cuiabá, sempre são as mesmas empresas e os mesmos nomes citados. Ora Célio, ora Milton e várias outras denúncias que aconteceram ali. Então ela cumpriu o papel dela fazendo a defesa do prefeito Emanuel Pinheiro, ela foi arrolada para isso, pouco contribuiu com a nossa comissão processante, ela foi muito evasiva e deixou muito claro, olha, minha função ali era tão somente fazer a cotação, pegar os valores mais em conta e repassar para a minha diretoria. O que aconteceu depois disso eu não sei, foi a colocação que ela fez. Professor. Vereador, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença aqui. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a presença do senhor aqui. Eu vou aproveitar carona na resposta que o senhor acabou de nos dar e vou pedir uma reflexão um pouco maior a respeito exatamente de duas situações. A primeira delas é exatamente os dois ex-secretários que não compareceram, e a notícia que eu tenho, vereador, e me corrija se estiver errado ou não, a notícia que eu tenho é que eles pediram antecipadamente documentações para a comissão. E a comissão não ofereceu essa documentação. Por conta disso,
eles não compareceram à comissão processante. Isso procede, isso não procede, isso tem fundamento ou não tem fundamento. E a segunda questão é sobre a ex-servidora Ellen. Ela deixou claro de que ela inclusive fez uma afirmação muito dura, dizendo que ela foi, colocaram a vida dela no mar de lama. E não foi provado nada a respeito dela, tanto é que a justiça simplesmente disse que ela não tinha nada a ver com nada daquilo. E aí eu pergunto ao Senhor, exatamente nesse ponto, o que isso é importante para a comissão processante, uma afirmação desse tamanho e dessa natureza? Agora, tem uma coisa aí que eu fico pensando, não teria que ser o contrário, não teria que ser a comissão que deveria pedir documentos para o depoente? Mas como ele não sabia, de acordo com a notícia que eu tenho, não sei se é verdadeira. De acordo com, como ele não tinha as informações, ele pediu a comissão. Para saber. Então, primeiro, vamos lá. Primeira coisa que acontece é o prefeito Emanuel Pinheiro que arrolou eles para ser testemunha do prefeito Emanuel Pinheiro. Então, não é a comissão que fornece documentos para eles. O prefeito ligou para ele e falou assim, olha, eu preciso que você seja testemunha a meu favor lá na Câmara Municipal. Então, não faz sentido a Câmara Municipal ofertar nenhum tipo de documentação para eles. O que foi feito? Foi feita a notificação deles para que eles pudessem comparecer. E na notificação, um disse, olha, estou com meu pai doente e não posso. O outro não deu resposta nenhuma. Depois o outro foi e disse assim, ó, não vou poder comparecer por questões pessoais. Então é diferente quando uma pessoa ela é intimada para estar ali para prestar um depoimento a respeito de uma situação do qual ela é acusada. Ele deveria estar ali como testemunha de defesa do prefeito Emanuel Pinheiro. Então é aí que mora o grande problema da coisa, né? Ou seja, por que eles não compareceram, já que o próprio prefeito chamou eles ali para isso? Sobre a questão da Ellen. A Ellen, ela, no seu depoimento, óbvio, ela se colocou como uma pessoa inocente que caiu numa verdadeira furada no dito popular. Ou seja, é uma servidora que a função dela era fazer fazer as tomadas de preço, montar um mapa, entregar para os diretores, seu Milton, seu Célio, e eles então faziam a compra. E se alguma coisa de irregular aconteceu dali para frente. Isso foi a pontuação que ela fez. Nós questionamos, ela era a única pessoa que assinava esses documentos? Não, havia várias outras pessoas que faziam as tomadas de preço. Quanto a Prefeitura Municipal de Cuiabá via a Secretaria de Saúde que quer comprar Novalgina. Aí ia lá, consultava as empresas, ela colocava numa planilha, assinava, carimbava e passava para frente. Ah, quer comprar um dipirona, quer comprar isso, quer comprar aquilo. O problema é que no mapa dela, os valores constavam muito acima do praticado. Haja vista que era um período de Covid e naturalmente que todo o medicamento subiu, inclusive até uma própria vitamina C, o valor subiu muito. E isso acabou chamando a atenção. Então, como, por exemplo, a funcionária, vou fazer uma explanação dessa forma para que a pessoa que está em casa possa nos entender. Se a funcionária compareceu, o patrão, que é quem tem a chave do cofre e efetuava as compras, não compareceu. Então ela deu a entender que ela tão somente foi vítima de uma situação onde a corda acabou quebrando para o lado mais fraco. Olha só, eu estou aqui, recebo um pequeno salário, estou nessa função, tem muita gente grande por trás, que são essas pessoas grandes por trás que tinham a chave do cofre para efetuar as compras ou não, mas quem acabou pagando o pato fui eu. Essa foi a narrativa que ela apresentou ali, e se o processo foi arquivado no que diz respeito a ela, então comprova que ela não teve ali benefícios. Até o momento não se comprovou que ela teve benefícios em si. Coisa diferente no que diz respeito àqueles que estavam acima dela, né? Mas pode concluir-se, ou pelo menos suspeitar que ela tenha agido. Eu, de fora, não vejo, mas eu estou de fora, eu estou alheio, né? Quem está lá dentro pode... Que tenha havido má fé
dela no levantamento desses preços aí? O que acontece? Sem fazer juízo de valor, mas assim, dá para perceber algum tipo de sombra de dúvida quanto à índole dela? Se teve má fé, se teve boa fé, enfim. Ou se ela fez só aquilo que lhe era mandado? Então, geralmente, nessas situações que acontecem envolvendo volumes tão grandes de dinheiro, envolvendo muita gente, geralmente o que acontece? A pessoa está ali, ela está num cargo comissionado, ela recebe um valor X e ela então é obrigada a assinar determinados documentos. E ela acaba assinando aqueles documentos ali para ter o seu salário, para ter o pão nosso de cada dia. E ela acaba sendo arrolada em situações. Eu até pontuei para ela que todos nós que estamos na vida pública estamos sujeitos a situações de exposição como ela passou. Seja uma pessoa que está num cargo eletivo, por eleição, seja por indicação, seja por concurso ou qualquer situação que seja. É uma situação extremamente que a pessoa está vulnerável que aconteça. Então, eu não vou dizer aqui que houve erro por parte dela, até porque se o Ministério Público e a investigação arquivou a questão envolvendo ela, então comprovado foi que ela foi aquele dito, não vou dizer que ela foi vítima da situação, mas ela não usufruiu de benefícios próprios naquilo que estava acontecendo na acusação de compras de medicamentos que, por exemplo, não foram entregues, que é uma das questões que está lá no processo em si. Foram lá, fizeram uma compra de 3 milhões de reais em medicamentos e até agora ninguém tem uma documentação que esse medicamento foi entregue, que não foi entregue. Então, ou seja, a pessoa, o menorzinho que está lá na ponta, que deveria receber aquele medicamento e não recebe um papel, ele vai lá e assina dizendo que recebeu. Ele está enrolado ele vai ser arrolado nesse processo como um cidadão que desviou 3 milhões de reais. Aí você vai lá, o cidadão não tem uma bicicleta para andar. Mas, por um outro lado, ele também não entrega a pessoa que está por trás. Se vocês assistiram lá o depoimento, em todo momento nós pedíamos nomes de empresas, e ela acabou sempre sendo evasiva. Não, eu não me lembro, eu não me recordo. Então a pessoa ela fica ali no dito popular, então a expressão que diz assim, numa sinuca de bico, né? Diz o seguinte, poxa, eu não usufruí disso aqui, mas se eu entregar, eu vou ter um problema grave em cima disso. Então parece que é a situação que ela se encontra hoje. Ok, olha, antes, Lorenberg, não dá tempo, fica para o próximo bloco, tá? Porque a pergunta, estou com vontade de espirrar, rapaz. Imagina só, no ao vivo, vontade de espirrar. Ainda bem que eu vou intervalo comercial agora. Aí não espirra durante o intervalo, aí quando volta do intervalo dá vontade de espirrar de novo, né? Mas isso acontece sempre. Mas só que eu nunca, em toda a minha vida, nunca espirrei no ar. Já tive crise de soluço, mas espirrar nunca. Né? Imagina ter que... Se bem que é normal também, né? Olha só, a opinião vai para o intervalo comercial. Rapaz, olha só, antes de irmos para o intervalo comercial, tem um recado aqui para você, especialmente por força da circunstância desse momento que nós estamos passando. O Grupo Gazeta de Comunicação, sensibilizado com a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, une esforços com a Águia Sul Transportes, com lojas Moda Verão e Casa da União Santa Luzia. E contam com você nesta causa. São inúmeros desaparecidos, desabrigados, que precisam de nossa ajuda. Socorrer quem mais precisa é um ato de amor. É hora de agir. Doe alimentos não perecíveis e água mineral. Juntos pelo Rio Grande do Sul. Entregue sua doação nas lojas Moda Verão e na sede do Grupo Gazeta de Comunicação, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, bairro Concil, em Cuiabá. Informações pelos telefones 65 3612-6507 ou 65 3612-6190. Tristes essas imagens aí, não é? Já subiu aí o número de mortos, até onde eu acompanhei hoje, estava em 147 no final da tarde, e tem muita gente desaparecida ainda, ou seja, a tendência é que esse número se eleve, não é? Até que as águas baixem de vez. Agora chegou o frio, né? Tá chegando o frio lá.
no sul também, que piora mais ainda o drama dos nossos irmãos gaúchos. Vamos doar, gente, vamos doar. Procure aqui a sede do Grupo Gazeta, traga um agasalho, alimento não perecível, ajude aos nossos irmãos riograndenses. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Olha só, deixa eu baixar aqui, tem um negócio, parece que tem um maribondo dentro do meu ouvido aqui, com esse... Aqui, ó. Caixinha de abelha que fica aqui dentro, aqui. Parece que fica... O Opinião está de volta hoje, o vereador, pela primeira vez ele vem aqui, ele não queria vir aqui de jeito nenhum, ele teve que fazer um negócio, mentira, não teve nenhum... Ele não veio por força da circunstância realmente, não é? Antes, mas veio antes tarde do que mais tarde, está aqui Eduardo Magalhães falando aí de sua performance parlamentar. Ele falou, rapaz, que não vai levar a cara de ninguém lá nessa comissão e agora ele já é membro da comissão processante lá, já deu opinião aqui sobre o depoimento da moça lá e está atento ao que está acontecendo nessa situação toda envolvendo o prefeito Emanuel Pinheiro lá na Câmara. www.gazetadigital.com.br. O vice-prefeito de Cuiabá, o Zé Roberto Estopa, ele pontuou que a tragédia no Rio Grande do Sul é um problema que diz respeito aos demais estados do país e também ao município, lembrando os impactos da ação humana nas mudanças climáticas. Ele defendeu que após a superação dessa tragédia, que medidas sejam tomadas para que não se repita. O vice-prefeito comentou que enquanto Mato Grosso enfrenta problemas com a falta de chuva, outros lugares têm sofrido com o excesso dela. Ele avaliou que isto está ocorrendo devido a mudanças climáticas. Ele disse, olha o sofrimento não só do Rio Grande do Sul, mas de outros estados que passam ano após ano. Por isso, como o Rio de Janeiro, uma própria parte de São Paulo, de Santa Catarina, e aí nós temos que pensar a questão da sustentabilidade do meio ambiente, o porquê que isso está acontecendo e, sem dúvida nenhuma, a ação do homem se faz presente. A gente tem que tratar melhor os nossos rios, a nossa natureza, tratar o nosso esgoto, enfim, ter um comportamento que a gente possa ser proativo perante a natureza, disse o Estopa. Em manifestação encaminhada à segunda vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, a Procuradoria Legislativa da Câmara de Vereadores disse que o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, confirmou o crime pelo qual é investigado. Emanuel recorreu à Justiça pedindo a suspensão da comissão processante na Casa de Leis, que pode consultar em sua, que pode resultar em sua cassação, mas o Legislativo contestou os argumentos dele e requereu a rejeição do recurso. Emanuel chegou a ser afastado do cargo e é investigado por supostamente liderar uma organização criminosa que desviou verbas do município de Cuiabá. A defesa do prefeito entrou com um mandado de segurança com um pedido liminar, apontando supostas irregularidades nos atos da Câmara que criaram a comissão. E citou que, alegando a existência de infração político-administrativa, a Casa de Leis, aspas, apresentou denúncia com exposição de fatos absolutamente
genéricos. Tem mais detalhes sobre essa notícia aí, ó. Você viu lá a cara do Emanuel, todo... Ele está preocupado, o Emanuel não está tranquilo, não. Fiquei sabendo que ele não está dormindo nem direito, ele está tendo uns pesadelos aí por conta disso, porque é algo que ameaça realmente, né? E tem vereador falando assim que não vai livrar... Tem vereador falando que não vai livrar a cara de ninguém. Você já imaginou, né? E aí você sabe que pode vir chumbo grosso aí, especialmente porque estamos num ano eleitoral também, tem esse fator aí. Professor Lourenberg, daqui a pouco você faz a primeira pergunta do bloco, mas o Emanuel Pinheiro, nós já dissemos isso aqui, ele é um expert, sabe de leis, como mais do que o senhor, provavelmente, mais do que eu, e eu então nem se fala, porque ele é professor de Direito Constitucional, né? Foi, pelo menos, e disse que agora, quando pendurar a chuteira, ele vai voltar a dar aulas. Ele conhece o caminho das pedras, então ele está com uma lupa enorme em cima de todo o movimento que a Câmara fizer, ainda que a Câmara tenha uma comissão, tenha todo um corpo jurídico muito bom também. Você acha que ele vai, se não dessa vez agora, porque parece que o que ele está apontando é meio genérico, mas você acha que ele vai acabar, se vacilar, ele vai acabar levando isso para o tapetão e vai acabar anulando tudo? Paulo e amigo telespectador, veja, se você prevê isso, você está tentando adivinhar o que vai acontecer. E aí, como eu não tenho documentação, não li processo nenhum a respeito, dificilmente você pode fazer uma projeção do que virá a acontecer. Eu apenas acrescento duas coisas. O primeiro deles, eu discordo do ponto de vista jurídico do corpo jurídico da Câmara de Vereadores, que o Emanuel Pinheiro confessou, pelo menos é o que dá a matéria. Não confessou nada, ele está recorrendo e ele está buscando saídas para uma situação que é difícil e complicada. É um direito dele, né? É um direito que ele vai fazer. O fato dele recorrer não significa necessariamente que ele confessou coisa alguma. Como eu não vi a documentação do corpo jurídico da Câmara, eu li, e você também acabou de ler, a matéria dizendo que o corpo que ele confessou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, amigos, que é preciso também acrescentar aí, nessa questão toda. A questão jurídica, a questão que vai para o lado da justiça, é uma coisa que está dentro de um parlamento, é outra muito diferente. As duas coisas podem até juntar, pode até pegar documentos aqui e juntar aqui. Mas uma não atrapalha a outra, uma não elimina a outra, uma não impede a outra. São duas coisas completamente diferentes. É balela quando alguém diz, como por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, vou dar um exemplo na Assembleia Legislativa para ficar mais claro ainda. Lembra da Operação Espelho, aquela denúncia gravíssima que aconteceu na saúde pública do Estado e que a Assembleia Legislativa, não, já está sendo investigado, como se tratasse de um foco só. Não é, amigos. A questão do parlamento é uma e a questão da justiça é outra, muito diferente. Uma não impede a outra, uma não descarta a outra. Ao contrário. Aí, portanto, vamos ver os próximos capítulos disso tudo. Eu vou pedir para o Lourenberg abrir o bloco de perguntas, mas só para ele dar uma opinada a respeito dessa segunda notícia aqui. Você acha realmente que existe uma o fato do prefeito estar se articulando com a sua defesa jurídica nesse sentido aí, se enxerga também aí como a maioria ali na Câmara enxerga como fosse uma confissão do prefeito? Eduardo Magalhães. Paulo, é verdade que as coisas para o Emanuel não estão bem. De uns tempos para cá, parece que tudo que o Emanuel faz está dando errado, né? Então você veja, ele vai e tenta derrubar a comissão processante que o está investigando por via jurídica. Ele arrola duas testemunhas, as duas testemunhas evaporam, não vão testemunhar a favor dele. Então a situação dele não está boa. Aí é uma soma de situações.
vem as contas reprovadas, né, de um relatório para que as contas dele sejam reprovadas no TCE. A abertura de uma comissão processante. E haja vista que é a primeira vez na história de Cuiabá que as contas do prefeito recebem um relatório para a sua reprovação. Então, é uma soma de situações que estão dando errado. O desgaste da imagem do prefeito Emanuel Pinheiro, a rejeição dele é muito grande. Vou colocar em algum momento, eu vou dar uma olhada se é a maior da história. Mas ela é muito grande. Então, ou seja, é fato que ele não quer enfrentar uma comissão processante porque, como o professor colocou, há uma diferença entre as questões jurídicas e as questões e o julgamento político. A Câmara faz um julgamento político e esse que é o julgamento que ele tem medo, que ele está tentando escapar desse julgamento. Haja vista que estamos próximo de uma eleição, a base do prefeito Emanuel Pinheiro começa a ruir, porque eu costumo dizer o seguinte: um amigo, ele te pede um sacrifício. Um amigo não te pede um suicídio. Então, acompanhar o prefeito Emanuel Pinheiro é um verdadeiro suicídio. Suicídio moral e suicídio político. Então, será que a base do prefeito Emanuel Pinheiro vai segurar essa situação e vai se suicidar junto com ele? Uma vez que para ele já não tem mais reeleição, o mandato já está encerrando. Então, é uma situação extremamente complicada. Então, aí que eu vejo a fragilidade dele e o empenho que ele está colocando em fugir dessa comissão processante devido a tudo isso que está acontecendo simultaneamente. É frase do dia. O amigo que te pede um sacrifício, não te pede um suicídio. Significa dizer que é mais ou menos o que está desenhado aí, lá na Câmara Municipal. Eu conversei já com alguns vereadores também, não é? Inclusive situacionistas, ou eu diria agora ex-situacionistas. Porque assim, na hora de fervilhar o negócio, e da onça beber água, aí, e é ano eleitoral também, né? Quer dizer, e você tem que saber o que vai fazer. Eu acho que isso pesa muito. Eu posso até não estar certo se eu disser que é determinante, ou levar a cabo que seria um suicídio, mas o cara vai pensar muito, mas muito mesmo, porque ele tem que dar satisfação lá na ponta, lá, né? E Paulo, como a situação é grave... Se você me permite, Paulo, Permito. Eu queria dar até não sei se é uma notícia em primeira mão, porque é justamente o que eu vou falar amanhã na Câmara Municipal, e para você ver o nível do desespero do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele acaba de enviar para a Câmara Municipal um projeto de lei que diz o seguinte: diretores de escola, coordenadores, secretários de educação dentro do corpo das escolas, enfim, esses cargos chaves na educação de Cuiabá somam mais de 700 cargos. Olha o projeto que ele acabou de enviar para a Câmara Municipal. Se esse projeto for aprovado na Câmara Municipal, o prefeito Emanuel Pinheiro vai nomear esses cargos, são cerca de 730, é o núcleo, é o cerne da educação da nossa capital, e esses cargos vão durar durante 3 anos. Ou seja, o próximo prefeito, seja ele quem for, vai ter que conviver com a seguinte situação: o prefeito Emanuel Pinheiro, dia 1º de janeiro, deixa de ser prefeito, mas continua dominando a Secretaria de Educação da nossa capital. Então, ou seja, olha o desespero e o ponto que nós chegamos. Primeiro, esse projeto ele é inconstitucional, porque esses cargos são nomeados pelo prefeito de qualquer município do estado do Brasil, o governador. Isso é prerrogativa do Executivo, é um projeto que ele é completamente constitucional. Mesmo assim, enviou para a Câmara, está lá na Câmara e amanhã vai começar o debate a respeito disso. Quer prova maior do que o desespero? Mas se cabe ao prefeito nomear, não é inconstitucional então? Mas aí, de novo, ele nomeia, atenção, o projeto foi aprovado na Câmara amanhã. Então, nesse projeto diz o seguinte: ele nomeia essas 730 pessoas, essa nomeação dessas pessoas, nesses cargos em si, uma chamada lista tríplice, ela vai valer por 3 anos. Uhum. Então, o mandato dele acaba em janeiro, esse grupo ligado ao prefeito Emanuel Pinheiro ficará pelos próximos 3 anos à frente da educação. Qual que é a lei, o que diz a lei quanto a isso? De não poder
nomear para outras gestões, assim. Existe um ponto numa lei, não é a lei de responsabilidade fiscal, existe uma lei que um prefeito não pode fazer deixando para outra gestão, para a próxima gestão. Exato. Você lembra da... Me foge agora qual artigo em si, mas é óbvio, é natural, é óbvio que todo um prefeito, governador, presidente da República, enfim, saiu o presidente Bolsonaro, entrou o presidente Lula, então sai uma equipe e entra uma outra equipe, é natural. Saiu o governador Pedro Táxi, entrou o governador Mauro Mendes, entra a equipe dele. Saiu o prefeito de Cuiabá, a educação continua nas mãos do grupo do prefeito Emanuel Pinheiro pelos próximos 3 anos. Quer dizer, é o cúmulo do absurdo. E é um sinal de desespero também, né? É de completo desespero. Fora isso, ainda tem mais uma que quer dar um aumento de RGA de 10% para o próximo mandato. Ou seja, nós estamos com os médicos há 4 meses sem receber. 4 meses que médico está sem receber nessa capital. Nós temos diversas empresas que não estão recebendo os repasses. Então, além de uma bola, de uma dívida de mais de R$1 bilhão que vai ficar para o próximo prefeito, ele está criando situações para que o próximo prefeito não consiga governar essa capital. Professor. Vereador, eu vou pegar carona naquilo que o senhor falava no intervalo a respeito do republicano, juntamente com o candidato Eduardo Botelho à Prefeitura de Cuiabá. Pré-candidato. Pré-candidato. O senhor deu uma entrevista à Rádio Cultura, e na entrevista na Rádio Cultura o senhor chegou a dizer, se isso não for verdade, o senhor me corrija sempre, o senhor chegou a dizer que o republicano, que o senhor é presidente do partido municipal, o senhor chegou a dizer que o republicano indicou para o pré-candidato Eduardo Botelho 4 nomes para escolher um deles para ser vice na chapa do Eduardo Botelho. E entre esses nomes estava exatamente o Venceslau Júnior, que é o empresário, o médico Sandrini, a vereadora Maísa e também a tenente-coronel Radassa. Os 4 nomes. Desses 4 nomes, vereador, qual o senhor indicaria? Esse aqui é o nome ideal para compor a chapa e por quê? Professor, não tem como eu indicar, porque o que acontece? Acontece que cada partido, a probabilidade é que o Republicanos venha caminhar com o meu xará Eduardo Botelho. Devido à situação, o vice-governador Otaviano Pivetta é do nosso partido Republicanos, tem um alinhamento com o governador Mauro Mendes, que é da União Brasil, então a probabilidade é que o grupo venha caminhar juntos. Então cada partido agora do suposto arco de aliança vão apresentar os seus nomes que podem ser vice. Então nós apresentamos o nome do Júnior Verdão, Marcelo Sandrini, vereadora Maísa, tenente-coronel Radassa, como o senhor assim bem pontuou. A vice ela depende muito de várias situações. Primeiro, depende do candidato a prefeito, né, o pré-candidato a prefeito, que ele se identifique com aquele vice. Se situações como, por exemplo, as pesquisas Quali, pelo menos as que eu vi, mostram que o cuiabano quer um gestor. Ou seja, o cuiabano não quer um cidadão que vai lá na casa dele tomar café, dar tapinha nas costas, ou que fique lá no bar na esquina tomando cachaça. Não, ele quer um cidadão que, pague essas empresas terceirizadas, que esses médicos não fiquem com salários atrasados, uma rua limpa, não esburacada como nós estamos vivendo. Ele quer uma pessoa que, pelo menos um mínimo, nesse momento, ele entregue e depois as questões mais complexas em si. Então, quando você leva para a questão gestão, então, dentro disso aí, o grupo ligado ali ao prefeito e também o arco de aliança vão começar a deliberar. Por exemplo, olha, nós precisamos aqui, as pesquisas Quali apontam que nós precisamos de um gestor, de um empresário que traga o segmento do comércio, que traga o segmento empresarial. A pessoa que tem um perfil ideal é o presidente hoje da FEComércio, o Júnior Verdão, o Júnior Venceslau. Olha, não, a pesquisa Quali mostra aqui que nós precisamos de alguém que entenda de saúde, já que o grande buraco de Cuiabá, além do asfalto e das ruas, é justamente na saúde. Então tem um expert, que é o Marcelo Sandrini. Ou pode ser mulher, pode ter perfil
o perfil pode estar apontando uma mulher, né? Exatamente. Tem duas grandes mulheres, a vereadora Maísa Leão, um trabalho magnífico, a Tenente Coronel Radassa, à frente do maior batalhão de Cuiabá, que foi ali o batalhão do CPA. Então, ou seja, nós temos grandes nomes à disposição para que a gente possa, então, participar dessa disputa. Desses nomes aí todos eu apoio, eu me simpatizo mais com o da Radassa por conta da... Ela está no Tribunal de Contas, não está mais lá no 3º Batalhão, né? Sim. Mas ela ali é pé de boi para trabalhar, viu? E séria e dinâmica. Bom, tem que saber também, se eleito for, se o prefeito daria espaço para que essa mulher pudesse também exercer atividades aí na gestão propriamente. Mas são nomes bons realmente, vai depender aí do glorioso Botelho e os seus critérios. E tem o fator governo do estado também, que é o governo que indicaria, o governador que indicaria, com a primeira-dama gloriosa Virgínia, tem uma conversa. Hoje eu vi uma foto de quem mesmo, de uma mulher que estava sendo colocada. Quem que era aquilo? Que além da... Tinha uma mulher hoje, apareceu num sites grandes aí, vou lembrar daqui a pouco, após o intervalo comercial, eu falo aqui para uma mulher, não é a secretária de Assistência Social, não, é uma outra, que também está sendo colocada aí como possível nome a ser sugerido pelo casal número 1 do estado, o Mauro e a Virgínia. O Opinião dá um tempo e volta no instante só. Opinião volta aqui ao vivo hoje e nós estamos conversando aqui com o Eduardo Magalhães, vereador. Ele é pré-candidato à reeleição também, não é? Do Republicanos, rapaz. E aí o Republicano quer saber aí direitinho para que rumo que vai. Se eu conheço bem o Pivete, ele vai empurrar lá para o Botelho, o Republicanos. Ele vai empurrar? Ah, Paulo, quer dizer que ele é ditador, que ele... Não é, mas acaba também sendo, porque a municipal acaba seguindo o norte do apontamento da estadual e aí vira, não é, aquilo que a gente sempre vê aí com relação aos demais partidos aí. Professor Lorenberg. Vereador, eu tenho aqui 2 ou 3 projetos de sua autoria e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. O primeiro, na verdade, são 2 projetos, eu vou falar sobre os 2 rapidinho para o senhor fazer uma reflexão sobre, até para dizer a importância deles. Eu me refiro ao projeto de lei 82 deste ano, que foi apresentado no dia 30 de abril, e o protocolo 1242-0 de 2024, e dispõe sobre a instalação de câmeras e monitoramento de segurança nas escolas infantis, creches, berçários no âmbito privado no município de Cuiabá. E o outro, são quase iguais, é o PL 83, que é apresentado no dia 30, no mesmo dia, só que o protocolo é outro, diferente. Mas dispõe sobre a instalação de câmeras e de monitoramento de segurança às escolas infantis, creches, berçários no âmbito público. Uma está no âmbito privado e a outra no âmbito público. Eu gostaria que o senhor comentasse muito rapidamente a respeito desses 2 projetos, com a pergunta: por que eles foram arquivados? Eu acessei a Câmara Municipal e lá está arquivado, os 2 estão arquivados. Isso procede ou não? E eu acrescento na pergunta uma outra pergunta. Seria pelo chamado vício de iniciativa em ambos? Então, infelizmente, existe uma grande dificuldade de qualquer vereador de oposição de pautar e aprovar alguns determinados projetos. Há uma narrativa que diz o seguinte: você não pode gerar custo para o município. Só que nós vemos isso em diversas situações, Brasil afora, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um projeto de extrema importância que talvez, que se fosse apresentado por um vereador da base do atual prefeito, ele seria aprovado. Por quê? Recentemente nós tivemos um caso de uma criança ali no bairro Pedregal, se não me falha a memória, que a criança tenha se machucado, ter sido agredida dentro ali da creche.
Aí o que acontece? Vão buscar as imagens das câmeras, não existe. Então fica a palavra de uma pessoa contra a outra. Então prejudica a vida dos profissionais que ali trabalham, porque eles não têm como se defenderem, e também das pessoas assim envolvidas. Então é uma situação extremamente complicada, porque, não, ela já chegou machucada de casa, não foi nada a ver com a gente. Mas como que ela prova? Não tem como. Então, ou seja, é uma questão de segurança. Vimos várias tragédias acontecer dentro de escolas, onde um maluco vai lá, invade a escola e faz uma tragédia. Vimos isso acontecer em alguns estados. Então, por que não? Nós vimos, por exemplo, no Congresso Nacional, se não me falha a memória, uma lei que obriga os pet shop a ter câmera, para que a pessoa que coloca o seu gato, o seu cachorro lá para dar banho, de casa ele possa acessar pela internet e ver seu cachorro. Cachorro, gato, papagaio. Imagina seu filho, imagina uma criança. Então, ou seja, de um projeto de suma importância que talvez se fosse apresentado por um vereador da base, teria sido aprovado. Como eu estou na oposição, acabou não sendo aprovado e quem perdeu com isso foi a sociedade cuiabana. Esse que diz respeito às instituições privadas, talvez teria mais êxito, né? Porque ele não implicaria nos gastos, no custo para o município. Nos cofres públicos, né? Porque é fundamental, eu concordo plenamente que isso deixaria os pais mais tranquilos, inclusive, não é? Sabendo que tem um monitoramento ali. Agora, se você, Eduardo Magalhães, fosse, ainda que mesmo sendo situacionista, mesmo sendo oposicionista, mesmo sendo a oposição, mas se tivesse um chamego com o prefeito, chamego no sentido republicano, uma proximidade, assim, talvez você conseguiria transformar isso num anteprojeto. E uma vez transformando em anteprojeto, o glorioso Emanuel Pinheiro, meu amigo Eduardo Magalhães, está certo, eu estou vendo uma sombra social nesse projeto seu, você tem razão, vamos colocar em prática, eu vou absorver esse projeto, vou lhe dar o crédito, os louros, né? Vou acatar a sua sugestão. Mas aí no caso de quem é da oposição, acaba, por consequência, não tendo essa proximidade, e aí vira... Mas infelizmente, Paulo, isso não pode acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, política não é feita no fígado. Ou seja, eu tenho todos os meus problemas com determinada pessoa, mas se ela apresenta um projeto que vai beneficiar a sociedade, eu estou dentro. Eu vou beneficiar a sociedade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu criei um projeto de lei que obriga a Prefeitura Municipal de Cuiabá a todo medicamento que ela adquirir, que ela comprar, ela colocar lá no portal Transparência. Para quê? O cidadão está lá no Pedra 90 e tem que ir lá na UPA do Verdão. Olha a distância que ele vai andar. Aí quando ele chega lá, depois de pegar 2, 3 ônibus, num calor de 40 graus, ele chega lá e diz assim, não tem esse medicamento. Ele não poderia entrar no site da prefeitura, entrar no site e olhar, tem o medicamento, sim ou não? Não tem. Quando tem a previsão que chega? Dia tal. Então, dia tal eu vou lá. Fiz esse projeto, o prefeito vetou esse projeto e nós, juntamente com os demais colegas da casa, conseguimos aprová-lo na marra, mas nós aprovamos esse projeto. Projeto esse que até hoje o prefeito não colocou em prática. Logo depois, o que acontece? Vem aquela situação dos medicamentos vencidos lá no CDMIC, onde foram perdidos mais de 6 milhões de reais em medicamentos vencidos. Nesse meu projeto de lei que foi aprovado, tem lá a data do medicamento. Então, comprou de pirona hoje, vale prazo de validade, coloca lá, lança no sistema e os locais que está disponível. Então, ou seja, jamais aconteceria desse medicamento ter vencido sem ser disponibilizado para a sociedade. Perdeu todo mundo, perdeu a prefeitura, perdeu o dinheiro público e perdeu o cidadão que não recebeu o medicamento. Mas é de política que nós estamos falando, é muito bonito, é muito romântico, inclusive, que é um erro, eu concordo contigo, é um grande erro o prefeito ter esse tipo de olhar, esse tipo de visão tapada, não é, no sentido de não entender que o projeto é bom. Se é bom, como você vai ver que um projeto desse não é bom? Colocar segurança eletrônica, né, monitoramento eletrônico nas escolas públicas, não é? Mas por questões políticas, por questão de governabilidade, aí ele acaba não
não aprovando ou vetando, não é? Ainda que a Câmara derrube o veto e promulgue, mas ele que vai executar, aí ele engaveta e deixa o tempo. Acabou de citar um exemplo que agora ficou lá, aprovou, mas e aí? Não é? Não teve interesse do executivo. Então, por isso que é bom ter a relação, mas sem comprometer, né? Mas aí é difícil também quando você se coloca como oposição, aí de repente você precisa de ter a boa vontade, como se fosse um favor, né? E o prefeito não estaria fazendo nada mais do que a obrigação de levar segurança, nesse caso aí, para as escolas. Professor Lindenberg. Por falar em projeto, eu tenho um outro projeto do senhor aqui, o PL 415, de 2021, apresentado dia 4/9/2021, o protocolo 3558. Institui o programa Vale Gás Municipal para famílias de baixa renda no âmbito do município de Cuiabá. Só que eu encontrei uma coisa curiosa ali, e aí eu estou provocando sempre no bom sentido, vereador, sempre no bom sentido. Eu encontrei lá que esse projeto ainda está em tramitação, de 2021. O senhor tem notícia dele? Onde ele anda esse projeto? Ou se já foi transformado em lei? Então, o que acontece? No período que nós passamos pela Covid, antes do período da Covid, infelizmente aconteceu uma situação onde o preço do gás no estado do Mato Grosso acabou se tornando por exemplo, eu liguei para um amigo meu no Mato Grosso do Sul e perguntei, quanto custa um botijão de gás aí? Custa aqui R$80. Do outro lado aqui da fronteira, o mesmo botijão de gás estava custando 130, 140 e por assim por diante. E logo depois estoura a situação trágica que todos nós vivemos. Então, fiz um projeto nesse sentido para que pudesse, as pessoas que estavam passando por aquela situação de desemprego, enfim, toda a situação que nós estávamos vivendo. Nós vimos matérias aqui, por exemplo, de pessoas voltar a cozinhar na lenha. A pessoa tendo a sua casa ali e ela tendo que ir lá no fundo do quintal cozinhar na lenha. Então, foi uma forma da gente acabar contribuindo. Infelizmente, vários projetos, quando passa aquela situação, por exemplo, nós temos agora a calamidade lá no Rio Grande do Sul. Então, naquele momento, a comoção, no calor do momento, muitos projetos são apresentados, são ovacionados. Mas quando passa todo aquele período, acaba caindo no esquecimento e, infelizmente, depende de uma força, como eu falei, como eu sou de oposição, uma força política no que diz respeito à base do prefeito, para que esses projetos sejam pautados e às vezes acabam não sendo pautados. Infelizmente. Infelizmente. E também, infelizmente, que o nosso tempo voou, nego. E eu queria muito continuar falando aqui, porque rende uma conversa boa aqui com o glorioso Eduardo Magalhães. Eu falo assim porque ele é radialista também, né? Ele contou aqui no intervalo também, radialista. Vereador, muito bom tê-lo aqui. Obrigado de verdade por esse bate-papo aqui. Eu vou pedir para você dar uma pincelada nas considerações finais. Não, para encerrar mesmo aqui agora, parece que você andou cobrando informações lá sobre o aquário municipal, obras atrasadas. Teve alguma resposta da prefeitura? O pessoal está bravo comigo porque eu fui ao aquário municipal, vários sites, notícias e jornalistas foram lá e não deixaram eles entrar. E eu cheguei lá de forma muito educada, como sempre, e acabaram deixando eu entrar, mas sem saber quem eu era. E depois que foram descobrir que eu era vereador, já estava lá dentro e mostrei a situação que está o aquário municipal. Ou seja, cerca de 3 milhões de reais em vidros foram comprados. Interessante, o pessoal do jornalismo, é bom ficar em cima disso. É um negócio meio parecido com o que aconteceu aqui hoje, nessa empresa do nosso amigo Milton. A empresa nasce em 2018 e a partir de 2018 ganha contratos milionários com a prefeitura. Mesma coisa aconteceu com essa empresa. A empresa nasceu, surgiu o CNPJ dela na face da terra, logo depois ela ganha uma compra, uma venda de mais de 3 milhões de reais. Enfim, os vidros estão lá, quebrados, nunca foram utilizados e infelizmente está uma situação complicada e eu acabei mostrando lá. Está lá nas minhas redes sociais, Eduardo Magalhães MT, tudo junto, sem acento, você me encontra lá. Beleza, deu a dica aí, vai na rede social dele que você vai encontrar mais informações sobre isso aí. Vereador, obrigado por ter vindo aqui ao programa Opinião. Parabéns pelo trabalho lá e boa sorte aí na sua empreitada aí nesse próximo outubro que está chegando.
Eu que agradeço. E me convidando, eu estarei aqui. Ok, um abraço. Abraço a Stephanie Romero, jornalista também, que deu uma força pra gente aqui na pauta, né, Stephanie? Conhecida de muito tempo aqui, nossa querida colega. Lorenberg, a gente se encontra amanhã, né? O Luiz Celso, secretário de Obras de Várzea Grande, vai estar conosco às 7h30 da noite, aqui no programa Opinião, desta terça-feira. Até lá, ó, se cuida, fica bem, fica com Deus também.